Bem, começando o nosso programa Encontro dessa semana, vamos observar bem as informações prestadas pelo professor Júlio César Nepomuceno. O capítulo que ele escreveu num livro especializado internacional sobre o tratamento do câncer. É super interessante. Veja, aqui no programa Encontro. O programa Encontro hoje, digamos que nós estamos num momento assim muito especial, numa entrevista muito especial, informal, descontraída, à vontade, porque nós estamos com uma pessoa que nos deixa bem à vontade para falar de um assunto bem especializado. Nós vamos conversar com o professor Júlio César Nepomuceno, que é professor na área de Biologia e Genética do Unipam, Centro Universitário de Patos de Minas, para falar sobre um trabalho dele publicado num livro especial. Júlio, antes de mais nada, é um prazer estar aqui com você. Muito obrigado por nos receber na sua residência. Nós estamos aqui confortavelmente, muito à vontade, aqui no Bougainville Residencial Clube. E então, antes de mais nada, muito obrigado por isso. Sim, muito obrigado, eu que agradeço. Bom, evidentemente que você tem sido muito procurado para falar a respeito dessa publicação, desse assunto, que você domina tão bem, e nós não poderíamos deixar de, nessa oportunidade, também nos referir a ele, ouvindo diretamente de você, que é o grande responsável por isso. O livro está aqui na nossa mão, onde foi publicado o trabalho dele, e um livro, vocês podem notar, 850 páginas, portanto é um livro bastante consistente e um livro que não foi editado no Brasil, não é? Mas evidentemente que vai ter circulação e repercussão no mundo inteiro. Segura aí, por favor, já que o filho é teu. Primeiro eu gostaria que você falasse sobre essa publicação, que conta com especialistas no assunto câncer. Então, eu acho que podemos começar pela editora, sim, inclusive. Né? A editora, ela tem diversos editores espalhados pelo mundo todo, começando pela Europa, Estados Unidos, Ásia. É uma editora que começou a trabalhar nessa área, não especialmente na área da saúde, mas o carro-chefe da editora é a área de robótica. Né? Eles começaram a publicação em 2004. Em 2006 foi quando a editora teve um avanço maior em termos de publicação, que foi feito um convite para participar junto com a NASA numa publicação. A partir de então, em 2010, eles inovaram com as publicações online. Então, esse livro ele tem um impresso normalmente e as pessoas que têm interesse elas podem fazer o download gratuitamente pela internet. Né? Ele foi publicado todo em inglês. Ele foi todo publicado em inglês. Hoje, de 2004 para cá, eles já têm a publicação de 850 livros, 20 mil periódicos, né? E já com a atualização de 2012, são mais de 3 milhões de downloads. Então, assim, é um livro que tem uma repercussão mundial mesmo. Das 850 publicações, nós temos, especificamente na área de oncologia, são 32 livros na área de oncologia. Né? Mas, assim, é uma editora multidisciplinar. Ela publica trabalhos, não só livros, como artigos de diversas áreas. Como é que chegou a você esse convite? Como é que surgiu essa oportunidade para você ser inserido no livro como um especialista no assunto? Quer dizer, na área que você foi solicitado a escrever. Nós primeiro recebemos um convite por e-mail, hoje normalmente acontece dessa maneira, em função de alguns artigos que eu tenho publicado internacionalmente na área, não especificamente de câncer, mas do uso de antioxidantes, na proteção de uma molécula que hoje todo mundo conhece, que é a molécula de DNA. Né? Então, a minha linha de pesquisa, ela enfoca exatamente os estudos com alteração na molécula de DNA. Né? E eu tenho alguns trabalhos, alguns artigos publicados com a ação de utilização de antioxidantes na proteção dessa molécula. Professor Júlio, quer dizer que nesse caso, então, quer dizer, tem muito a ver com o que eles pretendiam, né? Que o tipo de trabalho que você realiza em laboratório seria um trabalho que para eles pode ser exatamente, perfeitamente utilizável na questão do tratamento do câncer. Então agora vamos detalhar um pouco mais o que seria o capítulo do livro. Para eu poder detalhar o capítulo do livro, acho que seria interessante falar um pouquinho sobre tratamento de câncer. Né? O livro todo ele refere-se ao tratamento de câncer. O meu capítulo especialmente fala sobre o uso de antioxidantes durante o tratamento do câncer ou durante a quimioterapia. O que acontece normalmente durante a quimioterapia?
A grande maioria dos quimioterápicos utilizados, eles, durante o metabolismo, no organismo do indivíduo, eles geram uma série de radicais livres. E esses radicais livres, eles é que levam os efeitos colaterais da medicação. Como o quimioterápico é uma medicação sistêmica, quando a pessoa faz uso, que é feito pela veia, a pessoa recebe, todas as células do organismo estão sujeitas à ação desse quimioterápico. Então, a célula, o que seria o tumor propriamente? É uma célula do nosso organismo que perdeu esse controle de divisão. Nós temos grupos de genes que controlam a divisão da célula. E, ocasionalmente, uma dessas células perde o controle por um erro nesse DNA ou nesse grupo de genes. Quando acontece esse erro, a célula começa a dividir de maneira descontrolada. Qual que é o objetivo? Ir lá e destruir essa célula que perdeu o seu controle no mecanismo de ciclo de divisão. Mas quando faz isso, o quimioterápico, quando ele é utilizado, as células saudáveis também recebem a ação desse quimioterápico e acaba essas células sendo prejudicadas pelo quimioterápico, as células saudáveis. Então, a proposta seria, que é uma questão polêmica, o que eu discuto no capítulo é o uso desse antioxidante, que é uma questão polêmica. Eu utilizo os dois lados, as duas vertentes. De um lado, fala, é importante usar? Mas tem uma linha de pesquisadores que fala que não. Que quando você faz uso desse antioxidante, você pode, às vezes, diminuir o efeito do quimioterápico. Então, é uma explanação mais ou menos nesse sentido. Seria a proteção do DNA das células saudáveis, utilizando os antioxidantes. O que dá uma excelente discussão, né? Grande discussão, é verdade, é verdade. Muito bem. Você teve que fazer o seu trabalho, quer dizer, um capítulo do livro, enviar para eles em inglês. Foi publicado como você mandou? Teve alguma modificação, algum corte? Ou preservou-se o seu trabalho original? Não, foi preservado 99% do texto que foi enviado. Simplesmente o editor sugeriu que fossem acrescidos algumas substâncias que também têm ação antioxidante e assim foi acrescentado. Mas na íntegra, quase tudo foi mantido. Nada que modificasse, a estrutura, até porque você concordou com isso. Claro, claro.